Você já parou para pensar por que duas pessoas que recebem exatamente o mesmo salário acabam chegando a lugares completamente diferentes na vida? Uma vive constantemente preocupada com dinheiro, contando os dias para o próximo pagamento e tentando sobreviver até o final do mês. A outra, mesmo ganhando praticamente a mesma coisa, consegue construir estabilidade, tranquilidade e, com o tempo, prosperidade financeira. A pergunta é inevitável. O que realmente cria essa diferença? A resposta pode parecer simples, mas é extremamente poderosa. A distância entre uma vida cheia de preocupação financeira e uma vida próspera está nos pequenos hábitos que cada pessoa cultiva diariamente em relação ao dinheiro. O ponto central nunca foi apenas quanto você ganha. O verdadeiro ponto está em como você administra cada centavo que passa pelas suas mãos. Então surge uma pergunta ainda mais importante. Quais são as mudanças que realmente têm poder de transformar sua vida financeira e colocar você no caminho da prosperidade? Hoje, eu vou revelar 8 hábitos essenciais que podem mudar completamente sua relação com o dinheiro, mesmo que você esteja começando com pouco. Fique comigo até o final, porque o último hábito é, sem dúvida, um dos mais poderosos e transformadores de todos. A verdade é que pequenas ações repetidas todos os dias têm o poder de direcionar sua vida para um futuro completamente diferente. Muitos bons hábitos financeiros exigem disciplina, e não existe uma fórmula mágica que funcione exatamente da mesma maneira para todo mundo. Guardar dinheiro, por exemplo, depende muito do estilo de vida, da personalidade e dos objetivos de cada pessoa. Por isso, algumas estratégias funcionam melhor para uns do que para outros. O mais importante é encontrar, dentro da sua própria realidade e das suas finanças pessoais, os métodos que realmente funcionam para você. A Bíblia nos ensina em Provérbios 21:5 que os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo apressado sempre acaba na pobreza. Deus não criou você para viver na escassez. Ele preparou um caminho de prosperidade. Mas esse caminho exige sabedoria, disciplina e ação. Se você chegou até este vídeo agora, talvez não seja por acaso. Algo dentro de você já percebeu que existe uma vida melhor esperando. E neste vídeo, eu vou mostrar exatamente como começar a caminhar nessa direção. Não importa se você ganha um salário mínimo ou se está começando do zero. O que realmente importa é a sua decisão de mudar. Esses não são truques, não são atalhos. São princípios que já funcionaram para milhões de pessoas ao longo da história. E eles podem funcionar para você também. Então, me acompanhe até o final. Porque o último hábito é, sem dúvida, o mais transformador de todos. Pequenas mudanças feitas hoje podem direcionar você para um futuro de abundância extraordinária. Hábito 1. Reorganize sua forma de pensar. A primeira e mais importante mudança acontece dentro da sua mente. Se você continuar pensando como uma pessoa pobre, continuará tendo resultados financeiros pobres. É simples assim. A maioria das pessoas segue um padrão financeiro destrutivo. Recebe o salário, paga as contas, gasta com o que aparece durante o mês e tenta guardar apenas o que sobra. O problema é que quase nunca sobra nada. Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, mudou completamente essa lógica ao apresentar um princípio poderoso. Você deve se pagar primeiro. Isso significa que antes de pagar qualquer conta ou gastar qualquer centavo, você separa uma parte do seu dinheiro para os seus próprios objetivos financeiros. Não importa se são 10%, 5% ou até mesmo 3% do seu salário. O que realmente importa é desenvolver o hábito de se pagar primeiro. Quando você faz isso, está enviando uma mensagem clara para si mesmo. Eu valorizo o meu futuro. Eu acredito na prosperidade. A grande armadilha que mantém milhões de pessoas presas financeiramente é esperar sobrar dinheiro para começar a economizar. Elas dizem para si mesmas: quando eu ganhar mais, aí sim vou começar a guardar. Mas existe uma realidade difícil de aceitar. Quanto mais você ganha, mais tende a gastar. Isso é conhecido como inflação do estilo de vida. Tony Robbins ensina
que o poder não está em economizar grandes quantias logo no início. O poder está em começar, mesmo que seja com pouco. Uma pequena semente plantada hoje pode se tornar uma grande árvore no futuro. Pense nisso por um momento. Você prefere ter zero economizado daqui a um ano? Ou prefere ter pelo menos o equivalente a um mês de salário guardado? A escolha é sua, mas essa escolha começa agora. Jesus disse em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Se alguém não consegue administrar R$ 100, dificilmente saberá administrar 10.000. A riqueza começa com fidelidade nas pequenas coisas. Então reorganize sua mente agora. Decida que, a partir de hoje, você será a pessoa mais importante da sua própria lista de pagamentos, seus sonhos, seus objetivos, sua liberdade financeira. Tudo isso vem primeiro, sempre. Hábito 2. Visualize onde você quer chegar. Napoleon Hill descobriu um padrão interessante ao estudar algumas das pessoas mais bem-sucedidas da história. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Todos eles tinham algo em comum. Eles visualizavam seu sucesso muito antes dele acontecer. Eles viam, sentiam e acreditavam na vitória antes que ela se tornasse realidade. Atletas olímpicos fazem exatamente a mesma coisa. Eles fecham os olhos e se imaginam cruzando a linha de chegada em primeiro lugar. Sentem o peso da medalha no peito, ouvem o hino nacional tocando. E quando chega o momento da competição, o corpo simplesmente executa aquilo que a mente já treinou inúmeras vezes. Você precisa fazer o mesmo com suas finanças. Não basta apenas dizer que quer ganhar mais dinheiro. Isso é vago. Isso não tem força. Você precisa criar uma visão clara e detalhada do que deseja construir. Quer comprar uma casa? Imagine cada detalhe. Como são os cômodos? Como é a vista da janela? Como você se sente vivendo naquele lugar? Quer conquistar liberdade financeira? Defina o que isso significa. R$ 5.000 por mês, 10.000, 20.000. Estabeleça números claros, estabeleça prazos. Especialistas em finanças são unânimes. Metas específicas têm uma probabilidade muito maior de se tornarem realidade. Filipenses 4:8 nos lembra que devemos ocupar nossa mente com aquilo que é bom, verdadeiro e digno. Porque aquilo que você alimenta na sua mente é exatamente aquilo que começa a se manifestar na sua vida. Hábito 3. Crie regras mentais para proteger seu dinheiro. Você já percebeu como tomar decisões o tempo todo cansa a mente? Cada vez que você precisa decidir se compra algo ou não, uma pequena parte da sua energia mental é consumida. E quando chega o final do dia, quando você está cansado, estressado ou emocionalmente esgotado, fica muito mais fácil ceder aos impulsos e gastar dinheiro de forma desnecessária. É exatamente por isso que muitas pessoas fazem compras impulsivas. Não porque sejam irresponsáveis, mas porque estão mentalmente cansadas de decidir. A solução é simples e poderosa. Elimine a necessidade de decidir. Crie regras financeiras pessoais que funcionem automaticamente para você. Essas regras funcionam como filtros mentais que impedem decisões impulsivas. Vou te dar alguns exemplos. Regra do valor máximo. Você decide que não vai gastar mais de determinado valor em uma refeição fora de casa, a menos que seja uma ocasião especial previamente planejada. Se o prato custa mais do que esse valor, a decisão já está tomada. Você simplesmente escolhe outra opção. Regra das 48 horas. Qualquer compra acima de um certo valor precisa esperar 2 dias. Se depois desse tempo você ainda achar que realmente precisa daquilo, então você compra. Mas na maioria das vezes, a vontade desaparece. Regra do celular. Você só troca de celular quando o atual realmente parar de funcionar. Não porque saiu um modelo novo. Não porque alguém comprou um melhor. Se o seu funciona, ele continua com você. Regra da roupa. Para cada peça nova que entra no guarda-roupa, uma peça antiga precisa sair. Essas regras parecem simples, mas economistas comportamentais descobriram que elas são extremamente eficazes. Porque quando uma regra já está definida, você não precisa gastar energia decidindo. Você simplesmente segue o sistema. E pequenas economias constantes geram resultados surpreendentes.
Se você economizar apenas R$ 50 por semana, ao final de um ano terá economizado mais de R$ 2.600. Em 5 anos, mais de R$ 13.000, sem contar os juros e investimentos. Provérbios 4:23 nos lembra: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Proteja também a sua mente, porque decisões financeiras impulsivas podem destruir anos de esforço. Hábito 4. Viva como um milionário em segredo. Existe uma grande ilusão que domina a mente de muitas pessoas. A ideia de que riqueza precisa ser exibida. Carros luxuosos, roupas caras, relógios de dezenas de milhares de reais. Mas a realidade é bem diferente. Thomas Stanley estudou milionários durante décadas para escrever o livro O Milionário Mora ao Lado. E ele descobriu algo surpreendente. A grande maioria dos milionários não parece rica. Eles dirigem carros usados, moram em casas simples, compram roupas em promoção. E quase ninguém imagina que possuem milhões investidos. Por outro lado, muitas pessoas que parecem ricas estão profundamente endividadas. Carros financiados, apartamentos caros, compras parceladas no cartão de crédito. A verdadeira riqueza é silenciosa. Ela está na conta bancária, nos investimentos, na liberdade de não depender do próximo salário. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, ainda mora na mesma casa que comprou décadas atrás, e seu patrimônio ultrapassa centenas de bilhões de dólares. Pessoas verdadeiramente ricas não gastam dinheiro tentando impressionar os outros. Elas gastam energia construindo segurança, liberdade e tranquilidade financeira. Jesus ensinou em Mateus 6 que não devemos acumular tesouros apenas na terra. A verdadeira riqueza não está na aparência, ela está na sabedoria com que administramos aquilo que recebemos. Então pare de tentar parecer rico. Concentre-se em se tornar verdadeiramente rico. Hábito 5. Conheça seu fluxo de caixa. Você sabe exatamente quanto dinheiro entrou na sua conta no mês passado? Você sabe exatamente quanto saiu? E mais importante, você sabe para onde foi cada centavo? Se a resposta for não, existe um problema sério. Porque você não pode controlar aquilo que não mede. E não pode melhorar aquilo que não entende. Muitas pessoas vivem financeiramente no piloto automático. Pagam contas, fazem compras, passam o cartão. E no final do mês não conseguem entender por que o dinheiro simplesmente desapareceu. Estudos mostram que mais da metade das pessoas nunca fez um controle detalhado de receitas e despesas. Isso cria um cenário perigoso. Dívidas, estresse, ansiedade financeira. A solução é criar um sistema simples de controle. Pode ser um caderno, uma planilha ou um aplicativo. O importante é registrar tudo, cada entrada, cada saída. No final do mês, você terá um raio-x completo da sua vida financeira. E algo interessante acontece quando você começa a enxergar os números. Automaticamente, você começa a mudar comportamentos. Pequenos vazamentos financeiros começam a aparecer. Assinaturas que você nem usa, compras impulsivas, despesas invisíveis. Lucas 14:28 nos ensina que quem deseja construir algo precisa primeiro calcular os custos. Planejamento é parte da sabedoria. Hábito 6. Elimine as dívidas que prendem sua vida financeira. Dívidas ruins funcionam como correntes invisíveis presas aos seus pés. Você pode até tentar caminhar em direção à prosperidade, mas essas correntes continuam puxando você para trás. Existe uma diferença importante entre dois tipos de dívida: dívida boa e dívida ruim. Dívida boa é aquela que ajuda a construir patrimônio ou gerar renda. Por exemplo, um financiamento para comprar um imóvel que tende a valorizar ao longo do tempo, ou um investimento para abrir um negócio que pode gerar retorno financeiro. Já a dívida ruim é aquela que cobra juros altos por algo que não gera nenhum tipo de crescimento financeiro. Cartões de crédito, cheque especial, crediários, empréstimos pessoais com juros abusivos. Essas são algumas das armadilhas financeiras mais comuns. No Brasil, algumas dessas dívidas chegam a ultrapassar taxas absurdas de juros.
Enquanto você estiver pagando juros altos todos os meses, enriquecer se torna praticamente impossível. É como tentar encher uma piscina enquanto existe um buraco enorme no fundo. Não importa quanta água você coloque, ela continuará escoando. Por isso, se você possui dívidas com juros altos, sua prioridade número 1 precisa ser eliminá-las o mais rápido possível. Comece listando todas as suas dívidas. Anote o valor total, a taxa de juros e o valor mínimo de pagamento. Depois, organize essas dívidas da maior taxa de juros para a menor. A dívida com juros mais altos deve ser o seu principal alvo. Continue pagando o valor mínimo nas outras, mas direcione todo o dinheiro extra para eliminar primeiro a dívida mais cara. Quando essa dívida acabar, você pega o valor que estava pagando nela e direciona para a próxima da lista. Isso cria um efeito chamado de bola de neve financeira. Cada dívida eliminada aumenta sua força para eliminar a próxima. Romanos 13:8 nos lembra algo muito importante. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor. Deus não deseja que você viva preso a dívidas. Ele deseja que você viva em liberdade. Hábito 7. Aumente sua renda. Até agora falamos muito sobre economizar. E economizar é extremamente importante. Mas existe um limite para o quanto você pode cortar gastos. Se alguém ganha R$ 2.000 por mês, mesmo economizando bastante, o crescimento financeiro será lento. Por isso, existe outro lado da equação: aumentar a renda. Existem apenas duas formas de melhorar sua situação financeira: reduzir despesas ou aumentar ganhos. E quando você faz as duas coisas ao mesmo tempo, o resultado se torna muito mais poderoso. Imagine que você consiga economizar R$ 500 por mês. Agora imagine que também consiga gerar mais R$ 500 de renda extra. Agora você possui R$ 1.000 por mês para investir. Em um ano, isso se transforma em R$ 12.000. Em 5 anos, 60 mil, sem contar os rendimentos. Mas existe um erro que muitas pessoas cometem quando começam a ganhar mais. Elas aumentam o padrão de vida imediatamente. Trocam de carro, mudam para uma casa mais cara, começam a gastar mais com lazer. E acabam voltando para o mesmo ponto financeiro. O segredo está em manter o estilo de vida sob controle. Se sua renda aumentar, invista a diferença. Isso acelera drasticamente sua construção de patrimônio. Existem várias maneiras de aumentar sua renda. Buscar qualificação profissional, aprender novas habilidades, trabalhos extras, freelancer, empreender, criar novas fontes de renda. Provérbios 10:4 diz: a mão diligente enriquece. Deus honra o esforço. Deus honra o trabalho dedicado. Quanto mais fontes de renda você construir, mais segurança financeira terá. Hábito 8. Invista constantemente em educação. Chegamos ao hábito mais poderoso de todos. O hábito que separa pessoas comuns das pessoas que alcançam resultados extraordinários. Educação constante. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo possuem algo em comum. Elas nunca param de aprender. Warren Buffett passa grande parte do seu dia lendo. Bill Gates lê dezenas de livros todos os anos. Grandes empreendedores estudam continuamente, porque conhecimento cria visão. E visão cria oportunidades. Provérbios 4:7 diz algo extremamente poderoso. Adquire sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire entendimento. Sua vida financeira é reflexo direto do conhecimento que você possui sobre dinheiro, investimentos, negócios, mentalidade. A boa notícia é que nunca foi tão fácil aprender. Hoje você tem acesso a livros, cursos, podcasts, vídeos, mentores. Tudo literalmente na palma da sua mão. Reserve tempo para aprender todos os dias, mesmo que sejam apenas 30 minutos. Pequenas doses de aprendizado diário podem transformar completamente seu futuro. Mas existe um detalhe importante. Conhecimento sem ação não produz resultado. Tudo o que você aprender precisa ser aplicado. Agora você conhece os 8 hábitos que podem transformar completamente sua vida financeira. Reorganizar sua forma de pensar. Pagar-se primeiro.
visualizar objetivos claros, criar regras mentais inteligentes, viver abaixo das suas possibilidades, controlar seu fluxo de caixa, eliminar dívidas, aumentar sua renda e investir continuamente em educação. Mas conhecer esses hábitos não muda nada. O que muda a sua vida é a ação. Deus deu a você inteligência para aprender, talentos para desenvolver, capacidade para construir algo maior, mas a decisão de agir sempre será sua. Tiago 2,17 nos lembra: a fé sem obras é morta. Não basta acreditar em prosperidade, é preciso agir. Então aqui está o desafio. Escolha 3 desses hábitos e comece hoje. Não espere o momento perfeito. Não espere o próximo mês. Comece agora, porque daqui a um ano você estará em um lugar diferente. A única pergunta é: melhor ou pior do que hoje? A resposta depende das decisões que você toma a partir deste momento. Deus criou você para a abundância, mas você precisa se tornar a pessoa capaz de administrar essa abundância. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. E nos comentários escreva: eu escolho a prosperidade. Porque quando você declara algo, você começa a se comprometer com essa nova realidade. Que Deus abençoe suas finanças, multiplique seus talentos e te dê sabedoria para caminhar rumo à verdadeira prosperidade. Amém.